Que a paz do nosso Mestre Jesus possa se encontrar dentro de cada um de nós. Dando sequência ao estudo do livro Um Roqueiro do Além, vamos conhecer a segunda parte do capítulo número 6, capítulo esse chamado Novas Revelações. Depois que Felipe partiu, fiquei preocupado. Olhei as manchas do meu corpo e quase entrei em depressão. Tive que lutar muito contra os pensamentos que povoaram a minha mente naquele momento. Levantei-me, abri a janela. Do lado de fora havia uma grande movimentação de espíritos. Caminhavam por entre as árvores floridas que ornamentavam a praça em frente a um belo edifício, cuja arquitetura lembrava o estilo europeu. Alguns espíritos acenavam-me como desejando-me as boas-vindas. A visão daquele maravilhoso lugar contribuiu para que eu recuperasse meu estado de ânimo. Começava a sentir-me feliz novamente. Fiquei mais feliz ainda quando Helena chegou para visitar-me. Zílio, você está bem? Sim, respondi. Melhor agora com a sua presença. Zílio, disse Helena, apesar de estar se sentindo bem, você precisa repousar algum tempo e depois começar a praticar um exercício que o ajudará a esquecer as necessidades do corpo físico. Eu trouxe este caldo de essência etérica para ajudar-lhe a superar a sensação de fome e sede que provavelmente deve estar sentindo. Sim, respondi. Realmente já começava a sentir-me faminto. Zílio, a sensação das necessidades físicas, disse Helena, permanecem no campo mental durante um longo período. Você poderá abreviar esse período exercitando sua mente no esquecimento de tais necessidades. Perguntei então, por que durante o tempo em que estive preso ao corpo na sepultura e posteriormente estive no Vale dos Drogados, eu não senti essa sensação? Bem, quando estamos absorvidos por uma situação angustiante, disse Helena, até mesmo quando encarnados, esquecemos de atender nossas necessidades primárias. Por isso mesmo, não sentiu fome nem sede. Agora que voltou à normalidade dos pensamentos, sua mente retoma as preocupações e sensações que tinha como encarnado. Começa agora para ti uma nova etapa de lutas que terá de enfrentar. Enquanto ouvia Helena, tomei o caldo que ela trouxe. Sabor era agradável e não parecia com nada do que já havia experimentado, mas causou-me uma sensação de estar bem alimentado. Então perguntei, este é o alimento dos espíritos? Sim, disse ela, mas não dessa forma. Os espíritos evoluídos absorvem naturalmente do fluido cósmico universal a energia que os mantém. Esse caldo que acaba de tomar é uma condensação desse fluido, levado a um estado de matéria que se identifica com a do perispírito. Absorvido pelas paredes do órgão digestivo, esparge-se por toda a organização celular. Com o aproveitamento total dos elementos, não há o que expelir, anulando assim
as necessidades fisiológicas. Entendo, mas ainda tenho uma dúvida. Quando eu saí daqui para reencarnar, eu tinha o conhecimento de todas essas coisas? E se tinha, não seria mais fácil ajudar-me a recobrar a lembrança de tais conhecimentos, ao invés de desgastar-se respondendo às minhas perguntas que para você devem soar como perguntas infantis? Entenda, Zílio, que assomar completamente suas lembranças no período que esteve aqui traria a você outras perguntas à baila, as quais ainda precisam permanecer no esquecimento. Não deve se angustiar por isso. Aos poucos você reassumirá os conhecimentos necessários. Mas que força me impede de recordar? Perguntei. Este plano, disse Helena, em que estamos é imediato à Terra. Transcende apenas as regiões umbralinas. Portanto, as vibrações mentais estão restritas a recordações imediatamente anteriores. Somente quando avançamos nos planos evolutivos é que a nossa potência mental se amplia e nos permite dilatar nossas recordações. Perdoe-me, Helena. Fiz esta pergunta quase que no ímpeto de uma revolta. Pensei ter encontrado uma contradição nas leis divinas. Afinal, não seria livre se uma força pudesse se opor à minha vontade. Mas agora entendo definitivamente a lei da relatividade. Até a nossa liberdade de ação é relativa ao grau de evolução que alcançamos. É isso mesmo, Zílio. Mas agora devo ir. Amanhã virei buscá-lo para que conheça parte de nossa colônia. Helena então partiu e eu deitei-me, mergulhei em profundas meditações e devo ter adormecido. Acordei novamente com os raios solares invadindo meu quarto. E Helena não demorou a chegar. Bom dia, Zílio. Está pronto? Sim, pronto e ansioso. Então vamos. E saímos. Saímos e a rua era de grande movimento. Espíritos que passavam por nós cumprimentavam-nos, olhando-me com olhares de curiosidade e pareciam conhecer-me. Por que me olham assim? Perguntei. Porque muitos deles o conhecem da terra, afinal, você foi famoso. Ah, tá. Pensei tratar-se de velhos amigos daqui da colônia. A população desta colônia, disse Helena, é constantemente renovada. Todos os dias saem daqui centenas de espíritos para novas reencarnações. E da mesma forma, muitos chegam ao fim de cada experiência terrena. Seguimos conversando até chegarmos a um edifício com características de uma escola, muito parecida com as que conhecemos na Terra. E entramos. Helena levou-me até uma sala, onde quase uma centena de espíritos sentados pareciam aguardar o início da aula. Helena acomodou-me em uma das cadeiras vagas e dirigiu-se para perto do quadro negro. Para minha surpresa, era ela que todos aguardavam. Queridos irmãos, disse Helena, todos os que aqui estão foram resgatados dos diversos vales de sofrimento e trazidos a esta colônia por amigos que de alguma forma
monitoram de perto vossas experiências evolutivas. Eles estão autorizados pelos planos superiores a vos prestar auxílio dentro dos conceitos de justiça e em obediência às leis do merecimento. Entretanto, muitas vezes, esses dedicados companheiros encontram barreiras intransponíveis que os impedem de prestar auxílio mais eficaz aos seus tutelados. As mais graves são a ignorância e a preguiça. Quando aqui falamos de ignorância, não nos referimos à ignorância dos inocentes, mas sim à ignorância conveniente que se acomoda no leito acetinado da preguiça mental, numa fuga insana da verdade, tentando burlar a própria consciência. Durante esta última experiência que viveram no plano terreno, a grande maioria de vocês e de outros que ainda lá se encontram incidiu nesse erro. Embora estivessem preparados para usar os títulos acadêmicos que receberam nas faculdades da Terra para espargir luz nas consciências, pouco ou nada fizeram. Onde estão os filósofos? Onde estão os artistas? Os escritores que saíram daqui compromissados com a verdade? Venderam e estão vendendo sonhos e ilusões, povoando as mentes dos incautos com quimeras. Onde estão os esportistas que figurariam nas manchetes da imprensa como exemplos edificantes e dignificantes? Que fizeram dos recursos de comunicação que Deus colocou em vossas mãos? Alguns transformaram-se em exímios comerciantes. As aptidões desenvolvidas aqui sucumbiram frente às vocações antigas. Outros tiveram a encarnação interrompida pela misericórdia divina, a fim de não se comprometerem ainda mais com as leis de causa e efeito, e arrastarem consigo milhares de almas para a derrocada moral. Não importa agora lamentarmos. A partir de hoje, começa a nova fase das vossas existências. Com certeza, amadurecidos pelas experiências menos felizes, irão recomeçar mais fortalecidos. Espíritos experientes ocuparão todos os dias esta tribuna para vos orientar e ajudar-vos a superarem as dificuldades deste momento, preparando-vos para as dificuldades que enfrentarão no futuro. Sejam bem-vindos a esta colônia, que representa um dos departamentos da misericórdia divina. Helena, então, passou a palavra ao espírito que estava ao seu lado, despediu-se de todos e saímos. Eu estava pasmo diante do quadro que ela expôs a todos nós ali presentes. Enquanto caminhávamos, comecei a meditar. A situação era realmente grave. O índice de fracassos era muito grande. Reconheci, entre aqueles espíritos, alguns artistas, esportistas, comunicadores, que gozaram de relativa fama nos meios de comunicação. Captando o meu pensamento, Helena me esclareceu. Zílio, não existe fracasso absoluto. Tudo é aprendizado. As experiências fracassadas acabam se transformando em valiosos subsídios para as vitórias no futuro. Toda tentativa de ajudar
é sempre válida. É assim que nós exercitamos e desenvolvemos nossas potencialidades divinas. E intrigado, perguntei: você afirmou que algumas encarnações foram interrompidas pela misericórdia divina. Então, às vezes, é permitido aos espíritos superiores intervirem em uma vida? Sim, respondeu ela. É permitido quando o comportamento de um espírito ou de um grupo de espíritos reencarnados irá produzir alguma influência na mente coletiva. Se essa influência irá criar provocações desnecessárias e indevidas, a essa coletividade e esses espíritos terão a encarnação imediatamente interrompida. Helena, então, parou diante de uma edificação que tinha as características de um ambulatório. Temos então, nessa segunda parte do capítulo número 6, novas revelações sendo apresentadas a Zílio. E ele vivenciando também novas situações íntimas e particularizadas. Já que logo no início dessa segunda parte, ele quase entra em depressão ao verificar o estado de seu corpo, cheio de manchas, que traziam a ele uma grave preocupação e a lembrança de tudo o que ele escolheu no plano físico, o caminho da viciação. Quase entrei em depressão, mas não entrou em depressão por conta do ambiente no qual ele estava ali, naquele momento, inserido. O ambiente, a atmosfera da colônia, proveu a Zílio a possibilidade de se restabelecer por ele mesmo. Ele diz: tive que lutar muito contra os pensamentos que povoaram minha mente naquele momento. Houve então um embate dele com ele mesmo. Houve um embate, uma luta do presente com o passado, por conta da lembrança, da memória, da vivência que ainda estava muito nítida, muito real na sua mente. Então ele tem que lutar contra isso. É uma luta muito dura. E é uma luta que todos nós conhecemos. Nós temos questões que ocorreram ontem, de maneira recente, ou em dias mais recuados, que já não são tão recentes, mas que estão gravadas em nossa memória, que nos trazem lembranças que muitas vezes nos incomodam e nos empurram para esses cantos mentais, esses cantos obscuros e sombrios que estão dentro de nós. Esses cantos onde nós guardamos ali sentimentos que nos fazem muito mal, já que a nossa mente é muito vasta. Levantei-me, e aqui você tem uma ação positiva. Levantou-se, saiu, se movimentou, tomou uma atitude. Levantei-me e abri a janela. Vou observar o mundo. Vou refrigerar minha mente. E isso é muito importante, porque muitas pessoas que acabam tendo a questão da depressão, da ansiedade, do medo, da angústia, elas vão se fechando fisicamente em suas residências, em seus ambientes, e se fechando de maneira mentalmente, emocionalmente, sentimentalmente.
psicologicamente. Então, nesses aspectos exterior e interior, acontece um fechamento. Aqui houve o contrário. Se levantou e abriu. Abriu a janela. Quando ele abre a janela, ele se abre para o mundo. E é essa atitude que muitas vezes as pessoas não têm. Não se abrem para o mundo. Não é que você vai permitir que o mundo entre dentro da sua vida, não. Mas aqui, abrir a janela para observar, para refrigerar, para iluminar, para deixar que novas ideias, novas imagens, novos momentos visitem o interior do ser. Aqui. A visão daquele maravilhoso lugar contribuiu para que recuperasse meu estado de ânimo. Se Zílio fosse visitado por esses pensamentos negativos em uma zona umbralina e começasse a se aproximar de uma depressão, aonde que ele buscaria o recurso para lutar contra esses pensamentos e essa depressão? No exterior? Não, porque o exterior é terrível. Então ele ficaria ali sem uma possibilidade de auxílio externo. Olha a importância de nós estarmos sempre rodeados por coisas que nos auxiliem quando esses pensamentos nos visitarem. Porque pensamento negativo nos visita. Às vezes a gente fica meio desesperançoso, meio triste, meio desanimado. Natural. Normal, compreensível e está tudo bem. O grande problema é quando esses sentimentos nos visitam e a gente não consegue reagir. Ficamos então presos a eles, à mercê desses sentimentos, dessas emoções. E fazem muito mal, sem dúvida nenhuma. Comecei a sentir-me feliz novamente. O ambiente auxiliou na luta interna que ele travava com ele mesmo. E ele conseguiu vencer essa luta, essa etapa, essa batalha. Helena então retorna. Filipe no vídeo anterior foi-se, né? Se retirou e Helena veio. E Helena traz um caldo. Nova revelação. Porque quando nós estamos aqui no plano físico, nós precisamos do alimento. Precisamos da fruta, da água, do cereal, da verdura, do legume e, invariavelmente, também da carne animal. O interessante é, se possível, deixarmos o alimento animal de lado. Mas é um processo. E estamos caminhando para, no futuro, não haver mais alimentação a partir das vísceras dos animais. Mas é uma realidade hoje. E é assim que nós vivemos atualmente. Mas ela traz um caldo. E ele diz, nossa, eu já estava começando a sentir fome. E vem a dúvida. Por que antes eu não senti fome e agora eu estou sentindo? E a resposta é óbvia. Porque antes, Zílio, a sua mente estava focada, em uma outra situação. O teu olhar, tua intenção, os seus objetivos estavam direcionados para a sobrevivência, para lutar contra as adversidades que estavam ali permeando a sua realidade e tudo mais. Agora não. Agora você sai do ambiente umbralino, é recolhido a uma colônia, está se ambientando a uma nova situação. Portanto, os momentos de desequilíbrio, de desarmonia, vão diminuindo.
E ele passa a se harmonizar, a se reequilibrar de uma maneira mais tranquila. Então é como aquela tempestade no mar, que em certo momento as ondas são gigantescas e arrastam o que estiver na frente. Só que não dura para sempre. A onda vai diminuindo, 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 até chegar a um ponto em que o mar se acalma. É esse momento que Zílio está vivendo, do mar mais calmo. E aí o seu corpo, o seu perispírito, né, o seu corpo espiritual, começa a ter certas lembranças do corpo físico. Porque não há ruptura abrupta quando acontece o desencarne. Eu vou despertar no plano espiritual e vou sentir fome e sede. É natural. A não ser que eu já me encontre num patamar evolutivo altíssimo. Aí é outra conversa. Mas não é o nosso caso. Se a gente aqui se alimenta de carne animal, gosta de um franguinho, de um porquinho, né, tem aquele churrasco, etc., aí não estamos tratando de espíritos elevados. Aí são espíritos que ainda estão buscando a elevação. E eu me incluo aí nessa massa. Então, ao desencarnar e despertar no plano espiritual, a fome vai visitar, natural. E a sede também. Quando a minha mente está focada num grande problema, muitas vezes eu até esqueço que eu estou com fome. E acontece isso aqui no plano físico. Quando a gente está passando um grande estresse, a gente não sente fome. Quando a gente está extremamente excitado por alguma coisa, algum evento que vai acontecer, a gente sente dor de barriga e não sente fome. Quando está perto, né, um vestibular, uma prova, etc., não há fome. Porque há uma tensão, um foco ali naquele objetivo, naquele evento, naquele acontecimento que faz com que a gente esqueça a questão do corpo mesmo. Tamanho foco no objetivo. E aí esse objetivo pode ser qualquer um. É por isso que ele não sentia fome. Ele estava num umbral, numa situação terrível, vivenciando ali cenas que o impressionavam. E a fome passava longe, a sede passava longe. Agora não, agora está tudo mais tranquilo. E aquelas cenas ficaram para trás, aquelas vivências ficaram para trás. E agora a fome visita. E ela traz um caldo. E esse caldo, ela diz, muito interessante, é um caldo feito a partir do elemento chamado fluido cósmico universal. Ele bebe o caldo, ele toma o caldo fisicamente. Esse caldo, o elemento que compõe esse caldo, faz com que o corpo perispiritual absorva completamente o caldo. Não vai haver nada que será expelido por esse corpo perispiritual. O organismo absorve 100% do caldo e encerra-se a questão fisiológica. Por isso que no plano espiritual não há necessidade de existir um banheiro dentro das instituições, das residências, das escolas, etc. Não existem banheiros. Porque o espírito se alimenta de uma substância, um caldo aqui no caso, ou a água, que é 100% absorvida pelo organismo espiritual. Mas isso, estamos falando de colônias e hospitais espirituais. Porque no umbral a história é completamente diferente e a situação animalizada do espírito ali se faz presente. Mas o que é esse fluido cósmico universal? O que é isso? É uma substância, um elemento que compõe o universo. Esse fluido, ele é parte de Deus.
Ele é oriundo de Deus. Ele vem de Deus. E ele compõe tudo que existe no universo. Eu tenho uma parte da minha composição do fluido cósmico universal. Está dentro de mim. Você também. Planeta Terra, o Sol, a Lua, todas as estrelas, todos os sistemas, tudo que existe no universo, inclusive aquela matéria escura que compõe o universo, ali existe o fluido cósmico universal. Este livro contém fluido cósmico universal. Tudo que existe no universo tem essa composição. E o caldo é a mesma coisa. Os espíritos, quando vão evoluindo, avançando nos patamares evolutivos, vão deixando de lado o alimento físico, seja ele no plano físico, seja ele no plano espiritual, para que ele toma o caldo físico lá na cidade espiritual. Mas o espírito, quando evolui, ele deixa de lado esse alimento e ele vai absorver diretamente do universo o seu alimento. Como então entender um paralelo em relação a isso? O oxigênio. Você não faz nenhuma força para absorver o oxigênio. Nenhum esforço você faz. É natural. Só que se eu tirar um peixe do mar, da água, ele vai morrer. Porque ele não está adaptado para absorver naturalmente o oxigênio que está aqui no ar. O peixe está preparado, adaptado para absorver o oxigênio que está na água. Então são situações de adaptação, cada caso é um caso. O peixe precisa da água para absorver o oxigênio. Eu não posso estar na água, preciso estar fora da água para absorver o oxigênio, que é um alimento para o pulmão, para o corpo, para que a gente sobreviva. E o espírito, então, já evoluído, absorve do universo o fluido cósmico universal, que é o seu alimento, que é o que o mantém. Então a gente pega o nosso Mestre Jesus. Não se alimenta de nada exceto do fluido cósmico universal, que vem de Deus. Sendo assim, nós temos dentro de nós partículas de Deus. E ao avançar na escala evolutiva, nos degraus evolutivos, nós começamos a nos alimentar do fluido exaurido de Deus. E a ciência aqui terrena, desconhece completamente esse elemento físico, do qual nós ainda estamos muito distantes dele. Fluido cósmico universal. É como ela diz aqui, uma energia que mantém os espíritos evoluídos. Na verdade, o fluido cósmico universal mantém tudo que existe. No diamante existe fluido cósmico universal. Na lava que sai do vulcão existe fluido cósmico universal. Tudo, sem exceção, porque vem de Deus. E Deus está em tudo. E a gente começa a entender, então, o tamanho de Deus. E ela diz, esse caldo que você acaba de tomar é uma condensação desse fluido. O fluido acontece uma condensação. Trabalhadores da cidade espiritual, da colônia onde ele está ali hospedado, eles trabalham para condensar o fluido, transformando ele num caldo.
para que aqueles que estão chegando na colônia possam se alimentar e se manter. Isso é muito natural. Por isso que existem equipes que cuidam disso, do alimento das colônias. E aí, são muitos trabalhadores envolvidos nesse processo. E aí ela explica a questão de não haver o que expelir quando se absorve o caldo, e assim anulando as necessidades fisiológicas. É a mudança que a gente vai sofrendo no plano espiritual. Por isso que aqui no canal a gente tem um estudo onde é intitulado Treino para a Morte, é o nome do vídeo. Onde ali Humberto de Campos vai nos trazendo informações de como ir se desprendendo da matéria. Para que nossa adaptação no plano espiritual seja mais tranquila, mais suave, mais harmônica. Se eu como um desesperado aqui no plano físico, adoro um refrigerante, bebidas alcoólicas, churrasco, sou aquele que aproveita ao máximo da alimentação, vou sofrer demais no plano espiritual. Não tem torta holandesa nas colônias. Não tem café, não tem pão com manteiga, não tem requeijão, não tem sucrilhos. Não tem. Tem caldo e água. Mas ele toma o caldo e se sente 100% alimentado. E é gostoso. O sabor é gostoso. Não se trata de um remédio. Se trata de um alimento que vai ali suprir as necessidades do perispírito. São as revelações que ele vai tomando contato. Na verdade, ele já sabia de tudo isso. Ele vivia isso antes de reencarnar. Você também, olha só. Tudo que eu estou falando aqui, tudo que está escrito aqui, você conhece. Você já passou por isso. Você já se alimentou desse caldo de fluido cósmico universal. Você já se alimentou. Você não lembra. Ao retornar ao plano espiritual, se você for acolhido, e quando for acolhido numa cidade espiritual, rapidamente ou de uma maneira mais demorada, você vai também receber o seu caldo, e vai beber sua aguinha. Até chegar um ponto em que não vai mais precisar. Já vai ter um controle dessa questão da fome e da sede. E vai deixando para trás essa etapa. São as revelações. E ele indaga Helena, mas poxa, eu lembrava de tudo isso, por que não é mais fácil liberar minha recordação para que eu pare de ficar fazer perguntas para você? Ela diz, não, tudo tem o seu tempo, Zílio. As recordações que nós iremos, aos poucos, recordar, precisam vir de maneira homeopática, em gotas, porque senão é um soco do Mike Tyson na nossa cara. A gente não aguenta. Lembremos o lutador, o Mike Tyson, o pugilista, o boxeador, que era um selvagem no ringue. Uma coisa brutal. Ele dava um soco na cara do outro, o sujeito desmaiava. E não era qualquer um. Era um outro lutador preparado para pisar no ringue com esse homem. E ele dava um soco e o cara desmaiava. Um sujeito de 3 metros de altura, 500 quilos e sei lá quantos músculos, e o cara desmaiava. Então a recordação, quando ela vem de maneira brutal assim, nos causa muito impacto. E tudo que o espírito não precisa na readaptação lá ou ali no plano espiritual é de impactos brutais. Como aqui a gente também não precisa, Se você vai dar uma notícia que é uma notícia dura e grave para alguém, você vai chegar e, olha, é assim,
Não. Com cuidado, com calma, aos poucos. Preparando a pessoa para receber a notícia. Zílio aqui, ou Raul Seixas aqui, estava sendo preparado para aos poucos acessar suas recordações. E assim, com todos nós, haverá de ser. O procedimento é esse. Aos poucos, nós iremos lembrar de tudo. Inclusive dos compromissos assumidos, porque Helena vai ali dar as boas-vindas a uma turma que foi resgatada e que se encontra ali naquela sala para começar uma rememorização de tudo o que eles se comprometeram a fazer. Onde estão os filósofos, os músicos, os artistas, os esportistas, os escritores, que quando aqui se comprometeram, mas no plano material, se perderam. Então, aos poucos, as lembranças vão voltando, porque assim é importante que aconteça, para que não aconteçam rupturas e traumas, que aí trarão mais problemas, mais dificuldades ainda. Todos os que aqui estão foram resgatados dos diversos vales de sofrimentos. Ninguém permanece eternamente nos vales de sofrimento. Existe um período, e esse período invariavelmente passa pelo arrependimento sadio. E nós temos o arrependimento, que ele é tóxico, que ele é danoso, que ele não é bom, e nós temos o arrependimento sadio. O arrependimento tóxico é aquele em que a pessoa entende o erro, se arrepende do erro, mas se cristaliza numa culpa. Fica sedimentada num sentimento de paralisia, se culpando por aquele erro que já aconteceu sem haver nenhuma movimentação positiva, gerando aí uma grande dificuldade para todos que estão ali próximo a essa pessoa na questão do auxílio. E existe o arrependimento que é sadio, que é positivo. É o arrependimento em que eu entendo que eu errei, mas eu entro em ação, como Zílio aqui no começo. Levanta e abre a janela. Levanta, abre a porta e vai trabalhar. Vai prover uma possibilidade de, em relação àquele erro, àquele equívoco, refazê-lo. Quitar aquela situação que adquiriu como um débito. Trabalhar para melhorar aquilo que não ficou bom. Refazer aquele caminho. Então eu estou arrependido, aprendi com o erro, entendi, porque é o que Helena diz aqui. Todos agora adquiriram uma experiência no equívoco. E é importante adquirir a experiência no equívoco. Todos cometemos erros. Todos, em determinado momento, fazemos escolhas erradas. Tomamos atitudes nas quais depois notamos que não foi a melhor atitude. É natural da nossa caminhada. As questões que pegam são: eu fiz uma escolha equivocada e não aceito, não admito o erro. Não me arrependo. Terceirizo a culpa. Terceirizo o erro. E assim eu vou postergando a minha visita àquele erro.
vou cultivando uma ilusão de que aquilo não é problema meu, mas é. E vou jogando num canto da minha mente, lembra do canto das nossas mentes? Vou jogando num canto aquela questão e não a visito. Ela fica lá e eu finjo que não é comigo. Mas por quanto tempo eu consigo sustentar essa situação? Eternamente? Não. Por um tempo muito curto. E aí eu terei que visitar lá no canto da minha mente aquela situação que eu joguei ela lá. E aí, logicamente, quanto mais tempo eu demoro para visitar essa situação, mais difícil ela fica. Então, quanto mais cedo nós assumirmos nossos erros, nossas dificuldades, mais cedo a gente pode se arrepender, num arrependimento sadio e positivo, e tomarmos novas decisões, escolhermos novos caminhos e, naturalmente, fazer escolhas melhores. Porque se o erro aconteceu, é uma experiência vivida. Desse limão, então, eu não vou fazer uma limonada? Se eu não aproveito e não faço uma limonada, eu estou sabotando a minha caminhada. E aí eu sou o meu maior adversário. E é o que a gente vê de praxe. As pessoas se colocam como suas próprias adversárias na caminhada. E tudo claramente fica mais difícil. Vocês foram resgatados dos vales de sofrimento. Estão aqui agora. E foram resgatados por amigos, ela diz, que monitoram de perto vossas experiências evolutivas. Ponto aqui. Nós estamos, então, pensando, mentalmente que existe uma classe, uma sala, melhor dizendo, onde estão reunidos os espíritos e Helena está falando para eles que eles foram resgatados e que amigos acompanham eles de perto em suas experiências evolutivas. É isso. Mas aí eu pergunto, isso é só para eles? Na mesma proporção que eles têm amigos que monitoram as experiências evolutivas deles, nós não temos também? Vamos trazer isso para a gente. Nós temos também. Nós temos amigos que monitoram de perto nossas experiências evolutivas. Bom, você está sendo acompanhado, monitorado pelo alto. Tudo que você faz é monitorado, fica registrado. Do pequeno ato, por exemplo, um papelzinho de bala que você jogou na rua, até a grande atitude, aquela escolha que definiu sua vida, isso tudo está anotado. Tudo está anotado e você poderá rever tudo que você fez no futuro. Como se você estivesse assistindo a um filme no cinema. Sua vida inteira você vai poder ver. Inteira. E não só essa agora, hein? As do passado também. Mas só as verá se houver permissão. Lembra do impacto das revelações que podem trazer danos sérios? Essa é a questão. Será que é bom eu saber o que eu fiz lá atrás? Então nós temos um monitoramento do alto. Cuidado com o que você faz, com o que você pensa, com o que você fala, com quem você anda. Cuidado.
você está sendo observado. Esses amigos estão autorizados pelo plano superior a prestar auxílio. Eles podem nos ajudar, porém, apenas dentro de conceitos de justiça e obediência às leis de merecimento. Eu posso ser auxiliado, mas só se houver merecimento. E merecimento se conquista com comportamento. Fora isso, esquece. Pode esquecer. Eu até posso ser auxiliado a pedido de outra pessoa que tem merecimento. Ela tem merecimento, ela roga ajuda para mim que não tenho. Eu posso ser ajudado sim. Mas isso vai demandar também outras autorizações. Não é simples. Não é simples. Exemplo. Uma mãe que tem merecimento pede auxílio para sua filha que está no umbral, para retirar ela do umbral. O plano espiritual elevado vai analisar o pedido. A mãe tem merecimento. Vamos observar a filha. Vamos monitorar a filha. Como é que ela está lá? Eles não vão retirar ela imediatamente. Porque se tirar ela de lá e colocar ela num outro ambiente, a rebeldia dela, a revolta dela, o que ela traz dentro, no seu íntimo, pode afetar o ambiente no qual ela vai ser colocada. Então isso é pesado. Isso é analisado. E só no momento certo é que aquele espírito é retirado por merecimento do outro e não dela. Então, nós precisamos merecer. Conceitos de justiça e obediência em relação ao merecimento. São conceitos e eu obedeço esses conceitos? Eu tenho obediência a Deus? Aos princípios e diretrizes cristãs que Jesus deixou? Eu tenho obediência ou não? Eu sigo o caminho da justiça ou eu curto uma injustiçazinha de vez em quando? Só que muitas vezes, esses dedicados companheiros encontram barreiras para nos auxiliar. É isso que Helena diz. E essas barreiras, temos nas mais graves a ignorância e a preguiça. Ignorância e preguiça são barreiras que não deixam que amigos espirituais auxiliem os que estão aqui. Ou que estão no plano espiritual também, em qualquer lugar. Preguiça e ignorância. Não a ignorância, como ela diz aqui, a ignorância do inocente, daquele que não sabe. Porque no passado nós até podíamos, nos defender dizendo, olha, eu não sabia disso. Por isso que eu fiz aquilo. Que eu era um ignorante. Dentro de uma inocência, entre aspas. Agora não. Depois de Moisés, e logicamente, depois do maior de todos, de Jesus, a gente não pode alegar que não sabemos o caminho reto. Que desconhecemos os princípios mais elevados. Não podemos mais alegar isso. Então, se eu caminho na ignorância e na preguiça, eu crio barreiras para o plano espiritual me ajudar. É isso que Helena está dizendo aqui. Durante a última experiência, a grande maioria de vocês, no plano físico, caíram nesse erro da preguiça e da ignorância. E aqui ela está falando para aquele grupo. De novo eu trago aqui para a gente. Eu estou vivenciando na ignorância e na preguiça? Não vamos confundir a preguiça daquela que a gente acorda de manhã com preguiça de acordar. Não é essa. É a preguiça de pensar.
É a preguiça de estudar. É a preguiça de entender que ali tem um caminho e eu preciso caminhar. Porque aqui Zílio, quando a depressão estava começando a visitar, ele não teve preguiça. Ele levantou, abriu a janela e foi observar o que estava acontecendo. E ele lutou contra a depressão. Ele não teve preguiça. E aí a depressão não venceu ele. Então precisa haver a luta, o embate, para vencer a dificuldade. Quem tem preguiça não combate nada. Se acomoda num estilo de vida, num pensamento de vida, numa monoideia e rejeita o que vem. E depois retorna ao plano espiritual como? Dessa maneira. Habitantes dos vales de dor e sofrimento em regiões umbralinas. Onde estão os filósofos, artistas, escritores, esportistas. Que saíram daqui compromissados, mas que no plano físico não cumpriram com o que se comprometeram. Lamentavelmente. Não importa agora lamentarmos, a partir de hoje começa uma nova fase em vossas experiências. Uma nova fase de experiência pode começar agora para ti, para mim, para qualquer um. Basta querer. Basta não ter preguiça, não se encastelar na ignorância, basta desejar aprender com quem errou. E aí sim, aí começa a criar todo um mecanismo, uma movimentação positiva que irá nos elevar. E aí a caminhada fica muito mais proveitosa e iluminada. Foi então aqui a segunda parte do capítulo número 6. No próximo vídeo vamos para a terceira e última parte deste capítulo, Novas Revelações, que é incrível e muito importante para todos nós. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Muita paz, muita luz. Salve o nosso Mestre Jesus.